Terceiro, não há nova oportunidade sem que abracemos o Filho, a palavra viva e encarnada, o Logos, o Verbo de Deus. Então, olha só, você fez uma grande besteira na sua vida. Você está passando por uma situação que não deveria estar passando, ou que não gostaria de estar passando. Deus há de lhe dar uma nova oportunidade. Só que esta nova oportunidade, ela é condicional, diz Zacarias. Você só vai receber nova oportunidade se você se colocar debaixo do governo de Deus, através da palavra de Deus e vivendo de acordo com o Filho de Deus. Gente, Deus, isso você percebe em vários momentos na palavra dele. Deus é o Deus das segundas oportunidades, da terceira, da quarta, da quinta. O livro de Zacarias, ele começa com Deus dizendo para o povo assim, ó, volte-se para mim, e eu me voltarei para vós. Basta vocês voltarem, e eu voltarei. Então, em todo o livro, Zacarias vai desenvolver essa palavra do próprio Deus, mostrando que Deus, ele é um ser longânimo. Quando nós vimos lá o livro de Jonas, nós vimos que na primeira parte do livro tem aquela expressão, e veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Aí Jonas desobedece, Jonas vai embora, Jonas é rebelde, aí Deus vai lá e coloca dificuldades na fuga de Jonas, ele para dentro daquele peixe, se arrepende, e depois que ele se arrepende, que é narrado o arrependimento de Jonas, o próximo verso diz assim, e veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Diante dos nossos fracassos, diante das nossas quedas, Deus está sempre nos oferecendo uma nova chance. E essa é uma mensagem que traz muito consolo, traz muita esperança. No entanto, diz Zacarias, tem um porém. Para que essa nova oportunidade diante do fracasso seja oferecida, é preciso a admissão do fracasso. Essa atitude, ela é imprescindível. Se você lê o que Zacarias prega, as palavras de Zacarias ali do seu sermão, Zacarias diz, olha, Deus vai lhes oferecer uma nova chance, mas vocês precisam reconhecer os seus pecados. Vocês precisam dizer diante de Deus, olha, nós erramos. As grandes mudanças, elas acontecem com a admissão da nossa impotência. Saiba disso. Quando alguém declara que é incapaz, que necessita de ajuda, ela deu o principal passo para a cura. Qual é, não sei se você sabe disso, o primeiro dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos? Eu reconheço que sou um dependente e que preciso de ajuda. É o primeiro passo.
Enquanto isso não acontecer, não tem jeito. A salvação, ela é gratuita, ela é de graça. No entanto, ela só é oferecida a quem reconhece que é pecador e que carece de salvação. Então, se não existir essa declaração de falência, não existe como a pessoa ter ajuda. É preciso o reconhecimento do problema, do fracasso, da impotência. E aí diz Zacarias que quando isso acontece, as grandes mudanças começam a acontecer. Então, primeiro, Deus é o Deus das segundas oportunidades, sim. Mas nós precisamos reconhecer quem somos e a miséria na qual muitas vezes estamos. Segundo, o governo de Deus. Pastor, o senhor falou aí que nós precisamos nos submeter ao governo de Deus. Como que acontece a manifestação desse governo nos nossos corações? Certa vez Jesus disse que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E aí quando nós fazemos a oração do Pai Nosso e dizemos assim: venha a nós o teu reino, na verdade nós estamos pedindo que isso aconteça não só em toda a terra, mas nós estamos pedindo que isso aconteça principalmente nas nossas vidas. Quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, nós estamos dizendo assim, olha, que prevaleça a tua e não a nossa vontade. Quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, nós estamos tentando fazer com que prevaleça a vontade de Deus e não as nossas teimosias, e não os nossos orgulhos. O governo de Deus, ele se manifesta nos nossos corações. E para que uma nova oportunidade seja nos concedida, nós precisamos nos submeter ao governo de Deus. Terceiro e penúltimo lugar. Essa nova oportunidade, ela é oferecida a mim e a você, por intermédio da palavra de Deus. E aí, às vezes quando eu estou preparando as mensagens, eu fico pensando assim, gente, será que eu não estou sendo repetitivo? Eu já disse isso quantas vezes lá na igreja? Já falei isso quantas vezes? No entanto, o problema não é a minha repetição, o problema é que o tempo todo a gente vê isso na palavra de Deus. O tempo todo a Bíblia está dizendo o seguinte: deem valor à palavra de Deus. Você valoriza, você tem como prioridade os meios de graça que têm sido colocados à sua disposição, e um deles é o estudo da palavra de Deus. Gente, vocês vão falar de novo isso. Nós vivemos num contexto de muitos privilégios. Quanta coisa boa e preciosa nós temos acesso através da internet. Essa semana eu estava ouvindo alguém falar que a editora Vida Nova começou quando Russell Shedd, lá em Portugal, encontrou com um pastor e perguntou assim para o pastor: e aí, meu irmão, como é que você faz para preparar as suas mensagens? Ele disse: pastor, há anos. Ele disse para o Shedd: há anos eu preparo as minhas mensagens com a Bíblia e esses 6 livros aqui que eu tenho.
E aí Deus colocou no coração do Shed criar uma editora, para que essa editora pudesse trazer livros para as mais diversas lideranças e pastores ao redor do mundo. 6 livros. Quanta coisa boa nós temos nos dias de hoje. Quantos livros, quantas revistas, a internet, quantas mensagens em vídeo, em áudio. E o que a gente faz? A gente deixa de ouvir Paulo, Pedro, a gente deixa de ler a interpretação que Agostinho, Calvino e Lutero faz das verdades da palavra de Deus, para a gente ouvir a interpretação que Pedro Bial tem da sociedade na qual a gente vive. A gente não perde a novela por nada. A gente lê o devocional diário, 10 minutinhos correndo, lê um capítulo da Bíblia correndo, faz aquela oração correndo, e a gente tem um devocional de 20, 30 minutos e fica 2 horas ouvindo Fátima Bernardes. A nova oportunidade está aí, mas ela vem por intermédio da palavra de Deus, diz Zacarias. E por fim, como você está em relação a Jesus Cristo? Gente, quantas vezes por dia? Quantas vezes por dia nós pensamos em Jesus? Que coisa vergonhosa se nós tivéssemos como provar e medir isso daqui. Podia fazer um exercício espiritual, andar com um papelzinho no bolso, uma caneta. Lembrei de Jesus, ia lá e marcava, para ver no final do dia quantas vezes nós pensamos em Jesus. Se a gente não pensa em Jesus, em que momento que a gente pede perdão pelos nossos pecados? Se a gente não pensa em Jesus, em que momento que a gente pede ajuda para as nossas dificuldades? Se a gente não pensa em Jesus, eu poderia aqui falar uma série de situações que a Bíblia nos diz que deveria existir em nossos corações. O livro do profeta Zacarias fala de quê? De novas oportunidades, de segundas oportunidades que nos são oferecidas por Deus. E Zacarias nos ensina que quem deseja novas oportunidades precisa ter como referência 3 conceitos ou 3 princípios importantíssimos na sua vida. Primeiro, ser controlado pelo governo de Deus. Segundo, ser orientado pelas Escrituras. E terceiro, buscar a comunhão que vem buscar a comunhão em Jesus Cristo, que certamente vai nos possibilitar e gerar em nós salvação, santificação, mudança de vida. Que Deus nos ajude, que Ele
mesmo seja aquele a sondar os nossos corações e ter misericórdia de cada um de nós. Amém.